Então eu trouxe um pouco da legislação, né, que a gente tem hoje em termos de segurança alimentar. Vocês podem observar aí que é um tema bem novo, né? Só a partir de 2006 que a gente tem uma legislação específica em termos de segurança alimentar e nutricional. Então, um assunto novo, não só no Brasil, mas principalmente para esse Beltrão, né? E aí a gente tem, então, a nível nacional, a Lei 11.346 de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Outro desafio que eu identifico é que a forte influência dos meios de comunicação sobre a formação de opinião e comportamento das famílias. Então, as famílias, às vezes, por falta de informação, acabam utilizando o que passa na mídia para ter as suas escolhas. E uma dos 10 passos para a alimentação adequada e saudável é justamente isso, a gente desenvolver um pensamento crítico, né, para que a gente, porque essas ações da mídia, das publicidades, propagandas, elas não têm o objetivo de informar, né, nas nossas escolhas. Então, o único objetivo deles é... Então, eu acho que falta muito essa questão de a gente pensar numa educação alimentar e nutricional para gerar autonomia. Né? E como que a gente faz isso? Gente, olha como isso é complexo. Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios. Porque você veja bem que eu falei que relações alimentares são estabelecidas desde a primeira infância, desde a questão do aleitamento materno, da introdução da alimentação complementar, aí passa, né, por toda a questão de influência de amigos, de colegas, de familiares. Né? Muitas famílias querem que a criança tenha uma alimentação saudável, mas o pai, a mãe, os irmãos mais velhos não têm uma alimentação saudável, eu quero que a criança coma brócolis, enquanto eu como, sei lá, gordura, sei lá o quê, né, fritura. Então, isso acontece. As meninas comentaram de garantir a segurança alimentar e nutricional, de a gente atender o público, né? Como fazer que aquela pessoa que não tem dinheiro tenha qualidade e quantidade de alimentos suficiente, porque vocês vão estar lá, né? Esse desafio é nosso, né? De estar lá direto com o paciente, como dizer para ele o que comer para ele ter qualidade e quantidade de alimentos se ele não tem dinheiro. Então, a gente também faz parte, como a Jordana, como a Cláudia, como a Andréia, como a Jordana, como a Vanessa, a gente faz parte do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional aqui de Beltrão, e a gente tenta criar estratégias para garantir isso, né? A gente está tentando já mais de 1 ano e pouco, eu já estou há 2 anos no NASP, né? Criar as hortas comunitárias, de a gente criar as árvores frutíferas, então para garantir nessas comunidades onde as pessoas não têm acesso e não tem local onde plantar, que uma casa fica grudada na outra, mas que na época são empregados em todo o processo de produção de alimentos. Então a gente não usa só o agrotóxico para matar o ser vivo ali. Mas também os desfolhantes que são utilizados hoje nas agriculturas, né, no processo de produção de alimentos, os dessecantes, os estimuladores e inibidores de crescimento das plantas, todas essas substâncias aqui, elas também são consideradas agrotóxicos. Em 2008, nós ganhamos esse troféu, infelizmente. Tá? Infelizmente. E o nosso estado, o Paraná, é o 3º maior consumidor de agrotóxico no Brasil. Tá? É o 3º produtor. Né? Então, perde o Paraná, né? O estado de São Paulo e o estado de Mato Grosso. Então, Mato Grosso é o maior, depois tem São Paulo, depois tem Paraná. E os demais estados da federação. Nós vamos falar um pouquinho rapidinho do Dia Mundial da Alimentação, sobre agricultura, rapidinho sobre como que foi essa evolução, quais são as vertentes da agricultura. Vamos falar sobre a produção de alimentos e o uso de agrotóxicos, o que eles causam, o que são os herbicidas, o que eles afetam as abelhas, os polinizadores. A gente vai abordar o controle alternativo, principalmente de plantas invasoras, que é a área onde eu trabalhei no meu mestrado, no meu doutorado, e
Dentro disso, desse controle alternativo, a gente vai ver a agricultura sintrópica, que é o que o Ernst Geest vem fazendo na propriedade dele. Apresentaram, dentro de um mesmo tema, questões tão importantes da segurança alimentar e nutricional, puxando especificamente para a questão da produção de alimentos, que é extremamente preocupante, e que a gente saia daqui e de tudo aquilo que a gente ouve sobre segurança alimentar e nutricional, que a gente repense, cada um de nós, sobre o que nós estamos adquirindo e de que forma nós estamos consumindo. Não é difícil, basta que a gente tenha essa preocupação a todo momento que a gente vai adquirir um alimento e consumir. O aumento da produção de alimentos. Esse era uma das bandeiras que eles levantavam. A fome era muito grande, precisava de produzir mais alimentos, então vamos usar todos os artifícios, inclusive a grande quantidade de agrotóxicos que começou a ser usada. O que é importante a gente falar é o seguinte, que a gente produziu mais alimentos, usou mais agrotóxicos e a fome continuou. A gente sabe que tem um monte de gente ainda que está com fome e que a segurança alimentar, de um modo geral, segurança alimentar e nutricional, a gente ainda tem problemas com isso. A população que hoje no mundo passa fome é muito grande. Isso não quer dizer que a gente não produziu mais alimentos, que a gente não usou bastante agrotóxicos, usamos todas as técnicas possíveis e é bom que a gente reflita sobre isso. Eu queria saber a sua opinião. Consumir alimentos orgânicos numa diversidade maior ou consumir alimentos convencionais numa diversidade maior? Qual que é a sua opinião? Preferir restringir um pouco a dieta e consumir só alimentos orgânicos da agricultura familiar, ou que seja direto do agricultor, ou pegar no mercado e fechar os olhos e se alimentar? É uma pergunta. Realmente no hidropônico. Então, como eu falei, eu sei que não é o foco, mas se vocês puderem estar comentando algo, até para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor. São dessas questões do que nós vamos ter de mineral ali que está em excesso e que o nosso organismo não elimina naturalmente, né? Pelo nosso suor, pela nossa urina, enfim, né? Por todos os nossos sistemas excretores. Então tem que cuidar muito, sim, saber de onde que está vindo e como é que eles estão nutrindo, né, essa semente para que ela se desenvolva, e como a professora Claudicéia estava falando aqui, que são vegetais que não têm sabor. Pensando nesse tema, a gente chega à conclusão do quanto é importante a questão das escolhas alimentares, né, das nossas decisões alimentares. O dilema do onívoro, né? Michael Pollan retrata essa questão tão importante que diante de um leque de opções que nós temos, né, alimentares, nós temos que estar o tempo todo fazendo escolhas, né? Escolhas conscientes, né? Escolhas porque essas nossas decisões, escolhas alimentares, vão interferir no ecossistema, né? Vão interferir na saúde, nas agendas políticas, na economia. Portanto, escolher a nossa alimentação, escolher aquilo que a gente come no dia a dia, né? É um desafio que não é simples, não, ele é muito complexo, é muito difícil. As famílias, que no dia a dia se alimentam de forma individualizada, nós temos que colocar cultura alimentar, nós temos que colocar saúde, agricultura familiar sustentável, temos que colocar ética, respeito social, economia, segurança e respeito ao meio ambiente. Mas tudo isso a gente tem que colocar na nossa refeição no dia a dia. Isso é muito complexo. Centrado na dimensão da produção, né? Existe uma necessidade de ampliar a produção alimentar, enfim, como se a segurança alimentar dependesse muito desse processo da produção naquele período, né? E a partir do final dos anos 80, a ênfase vai ser voltada à questão do acesso e à renda, né? Distribuição de renda. Muda-se aí no debate internacional mesmo, dentro da constituição da noção, do conceito de soberania e segurança alimentar, a ênfase que é dada a essas questões. O direito humano à alimentação. Não que esses países também não tenham uma preocupação com as relações, com o espaço do território, com as questões produtivas, mas tratam de forma diferente a relação de mercado, né? Porque
Quando nós falamos também da soberania e segurança alimentar, nós estamos falando das relações de mercado, das trocas ou das vendas, né, de alimentos entre os países, né, de alguma forma. Quando essa temática está presente nas instituições de ensino superior aqui na região centro-oeste e sudoeste do estado, né, com muitos professores, pesquisadores de referência na área, com reconhecimento nacional em todos esses grupos, e a importância de nos articularmos, né? E o grupo daqui da Neoeste está sendo pioneiro nessa iniciativa de agregar e articular os vários grupos. Então aproveito para parabenizar a oportunidade. Cada vez, a gente olhava pouco e está começando a olhar cada vez mais a concentração corporativa que existe em outros setores da atividade agroalimentar. Por exemplo, no processamento de alimentos. Processamento de alimentos, a gente está falando as indústrias de alimentos, o nível da industrialização dos alimentos. Não são níveis de concentração tão grandes quanto na produção de sementes e agroquímicos, mas, por exemplo, as 10 maiores empresas globais de processamento de alimentos controlam 25% do mercado global. E aí foi feita uma pesquisa qualitativa nesses municípios com gestores, com a comunidade escolar e com representantes dos agricultores sobre como eles avaliavam a execução dessas aquisições. A partir desta pesquisa, nós realizamos então em cada estado seminários regionais. Fizemos um seminário lá no Rio Grande do Sul, outro em Palmeiras das Missões do Rio Grande do Sul e outro em Chapecó, em Santa Catarina, convidando... É muito importante essa interação com diferentes culturas, com diferentes realidades, essa troca de experiência. Isso só nos traz enriquecimento. Que defender a tese de doutorado deles das plantas alimentícias não convencionais, que resultou no livro enorme, né? Quantas plantas dessas alimentícias não convencionais estão se perdendo, né? Aqui na região, inclusive. Eu cheguei a tratar disso na medicina.